Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez este vídeo, seja todos bem-vindos em nosso canal. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e deixa aí a sua opinião no vídeo. Amém? Queridos, estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, a lição 11, 13 de setembro de 2020, Dia Nacional de Missões, o próximo domingo. O seguinte tema: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então, nós vamos estudar sobre Esdras, né? Ele foi ali em Jerusalém para ensinar a palavra do Senhor. Texto áureo: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, verso 5, a parte A. A palavra de Deus é semelhantemente a uma afiada espada e poderosa e penetrante. Então, queridos, a palavra de Deus, ela traz vida para o homem, né? Então, aqui está no livro de Esdras, capítulo 8, né? A qual nós vamos estudar na leitura bíblica em classe, né? Então, nós vemos aqui que Esdras foi ali para ensinar a palavra de Deus, né? Então, a função do escriba, ele foi como escriba ali para ensinar, né? A palavra de Deus. Nós vemos também que ele também teve a função de sacerdote. O sacerdote, né? Ele faz os sacrifícios, né? Quando a pessoa leva a oferta, como oferta, né? Um animal, né? Então, a função do sacerdote ele é sacrificar aquele animal para perdão dos pecados. E nós vemos aqui, queridos, que a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada e poderosa e penetrante. Então, a palavra de Deus, ela é esperança para a nossa vida, né? Então, aqui fala, a palavra de Deus ela é inspirada, a palavra é digna de confiança, Deus confirma a sua palavra, a palavra de Deus deve ser lembrada, a palavra de Deus deve ser semeada, deve ser anunciada, a palavra é a base da nossa vitória. E aqui fala, mostrar a eficácia da palavra de Deus, né? Então ela traz alegria para nós, né? A palavra de Deus, né? Introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então, queridos, o rei Pérsia enviou a Esdras até Jerusalém para ver se o povo estava andando conforme a palavra de Deus, né? Ele foi enviado ali para ensinar aos judeus que não conhecem, não têm um conhecimento ainda, né? Das Santas Sagradas Escrituras. O primeiro ponto, Artaxerxes envia Esdras. Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos que os babilônicos. Vamos ler lá, queridos, antes de nós falarmos desse assunto, vamos ler lá em Hebreus 4 e 12. Você que tem a Bíblia Sagrada na sua casa, ou você tem uma Bíblia simples ou tem uma Bíblia de estudo, abre lá sua Bíblia em Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Então, queridos, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, né? É penetrante que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma. Nós sabemos que o homem é composto por três partes: espírito, alma e corpo, né? O homem, ele é tricotômico. E nós vemos aqui que a Bíblia fala que é a espada de dois gumes e penetra a divisão da alma e do espírito. Então, queridos, só a palavra de Deus que pode separar, né? Nós não podemos separar, mas sim a palavra de Deus, né?
E aqui fala, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós sabemos que a alma é a sede das emoções, né? Do sentimento, da inteligência, né? E aqui fala, juntas e medulas, o corpo, né? Então, queridos, nós vemos aqui também no estudo fala, a palavra de Deus mostra que vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser, para discernir os nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem dois gumes e corta, ou para nos salvar, ou para nos condenar à morte eterna. Então, queridos, ela discerne, né? Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, né? Ou para a vida ou para a morte, né? Então, queridos, a Bíblia, ela é vida para o homem, né? Então, aqui fala que ela é viva e eficaz, né? Então, queridos, continuando aqui, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No entanto, no contato com Esdras e escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau do conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, que junto com certos conselheiros enviaram a Jerusalém a fim de acerca da situação espiritual ali. Então, queridos, vamos ler aqui em Esdras. Esdras capítulo 7, do 12 ao 26, fala o seguinte: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por fim, se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir comigo a Jerusalém, vá. Até o verso 26. Portanto, da rei do rei dos seus pés, és mandado para fazer incriação em Judá, em Jerusalém, conforme a lei do Deus Todo-Poderoso que está na tua mão, para levares a prata e o ouro, o rei e os seus conselheiros voluntariamente derão ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Então, queridos, nós vemos que foi enviado Esdras até a Jerusalém, né, para ensinar aquele povo ali, né, a proclamar para os judeus a palavra de Deus, né. Então, nós vemos aqui que é escriba e sacerdote, né. Nós vemos que até o rei ficou impressionado com, né, com o conhecimento que Esdras tinha, né. Mas, querido, é o Espírito Santo que estava na vida de Esdras, né. Como Deus também estava na vida de Neemias, né. Nós vemos que o rei Pérsia mandou Neemias ir até Jerusalém, né, para ver a situação que os judeus estavam passando, né. Nós vemos que os muros, né, estavam todo queimado, né. E nós vemos que Neemias, ele orou ao Senhor, né, de dezembro a março. E nós vemos que ele viu ali aquele povo que estava sofrendo, né, e ele reedificou os muros, né. Deus usou Neemias, né, e ele era governador ali de Jerusalém. Nós vemos que os muros foram todos reedificados, né, 52 dias logo após, né, da sua oração. Então, queridos, como também Esdras também, um bom exemplo que Esdras também deu, né, de anunciar para aquele povo, ensinar o povo, né, ao caminho, né, que eles devem seguir, né. Nós vemos também Moisés, né, Deus enviou Moisés até ali no Egito, né, para falar com o faraó, libertar o povo, né, da escravidão, o povo de Israel. Nós vemos que eles ficaram escravos ali, né, e logo após eles foram libertos, eles fez a caminhada no deserto 40 anos, né. E nós vemos, continuando a história de Moisés, Moisés subiu até o monte, orou ao Senhor 40 dias e 40 noites, né? E Deus mostrou para ele as tábuas das leis, né? Os 10 mandamentos. E ele desceu com os mandamentos
e o povo estava adorando a outros deuses ali, né? Um bezerro de ouro, né? O povo de Israel e os seus líderes, né? Arão, né? Também. E nós vemos que Moisés, quando ele desceu, viu o povo estava adorando outros deuses, ele se irou, né? E a tábua quebrou. E Deus fez novamente aquela tábua daquelas 10 leis, né? E então, queridos, Deus, como Deus enviou, né, Esdras ali para ensinar a palavra de Deus, Deus também te usa, né? Basta você dar lugar ao Espírito Santo, né? Aqui fala, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus. Então, essa era a função do Esdras, né? Ele era escriba, né? Sacerdote, né? Ele tinha a função de ensinar, né? E fazer o sacrifício dos pecados do povo, né? Então, queridos, é só isso que eu tenho para falar para os irmãos. Não dá para nós falar mais, né? Porque minha memória também é pouca, não dá para falar tudo. E eu quero, antes de terminar esse vídeo, quero falar para os irmãos, está chegando a nova lição do quarto trimestre de 2020, né? Que nós vamos falar o seguinte assunto, né? O livro de Jó, né? Nós vamos falar sobre o seu sofrimento, né? E a sua restauração. Nós vamos estudar a história de Jó, né? O seu começo da sua vida, o tempo que ele passou, né? Do seu sofrimento, né? A sua angústia, né? Satanás até tocou na sua própria saúde. E nós vemos que Deus deu tudo em dobro para Jó, né? E ele teve a sua restauração, né? Teve novamente seus filhos, né? Nós vemos que ele perdeu até a sua própria fazenda, perdeu tudo, né? Mas deu tudo novamente para ele. Então, querido, estarei orando nessa tarde para todos vocês. Espero que os irmãos gostem. Compartilhe aí para os seus irmãos da igreja, né? Para assistir o vídeo da Escola Bíblica Dominical. E espero os irmãos na lição 12, né? A penúltima lição, que nós vamos estudar sobre Esdras e Neemias combate o casamento misto. Então, um casamento que não agrada a Deus, né? Então, queridos, nós vamos estudar sobre esses dois homens aí, Neemias e Esdras, né? Então, eu espero os irmãos na lição 12, né? A penúltima lição. E a última lição nós vamos estudar só um momento, queridos. A última lição nós vamos estudar a vigilância conserva pura a igreja. Amém? Estarei orando nesta tarde para todos vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecendo nesta tarde por aprender a Tua palavra, Senhor, que essa palavra possa esconder em nosso coração, Pai. Que nós possamos, ó Pai, também praticar a Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, aleluia, é fonte para a nossa vida espiritual. Aleluia, a esperança, Pai, é eficaz na nossa vida. Abençoa nessa tarde, dai a vitória. Senhor, nos abençoa, Pai, repreender todo esse vírus, Pai, que está no mundo, Pai, nos ajuda a vencer, Pai. Ó Deus, que a nossa vida normal possa voltar, meu Pai, abençoa. Amém. Agradeço a todos os irmãos, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Amém. E Deus abençoa a todos vocês.